nossa live de quinta com conteúdo de primeira, atrasada 10 minutinhos, mas gente, atrasada por conta do nosso tema de hoje, sabia? Hoje, o meu marido tá de plantão do recesso. E eu fiquei, em casa, trabalhando o dia todo. Minha filhinha foi pra escola. Fui buscá-la até um pouco mais cedo, para ela já ir desacelerando e tal, porque o plantão lá dele deu problema. Teve muita coisa, muitos problemas. Ele, inclusive, ainda não chegou em casa. E aí, infelizmente, ela não queria dormir de jeito nenhum. Parece que estava pressentindo que a mamãe precisava que ela dormisse logo, né? Enfim, mas graças a Deus ela estava tranquila, não se estressou em nenhum momento. Ela só realmente queria bater papo, queria conversar, queria historinha, nananana. Só agora ela apagou profundamente e eu vim correndo para poder conversar com vocês. Então, cá estou, né? Que bom, cheguei até aqui. Muito boa noite, doutora Josiane. Sejam todos muito bem-vindos. E essa live, gente, essa nossa live de quinta é uma live semanal, tá? Que eu trago sempre temas importantes, temas relevantes, associados aqui à nossa questão das custas processuais. E, sempre que possível, a gente tem convidado, mas quando não tem convidado, estou aqui eu também garantindo que a gente tenha esse papo de primeiríssima. E hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, que é sobre o recesso forense, tá? Estamos aí no recesso, o recesso se iniciou ontem, dia 20 de dezembro, e ele vai se estender, ele se estende até o dia 6 de janeiro. Esse ano, como dia 6 de janeiro vai cair num sábado, então, na verdade, só volta ao normal o expediente na segunda-feira subsequente, que é dia 8 de janeiro, né? Então, durante todo esse período, o judiciário trabalha em regime de plantão. E aí eu tenho uma dúvida muito interessante, uma questão que é para a gente hoje discutir aqui, entre outras muito importantes, que é: será que é necessário recolher custas, né, em alguma medida que seja requerida aí no plantão? E a gente vai falar hoje principalmente das medidas cíveis, tá, gente? Que é aí a minha praia, né? Eu não tenho, assim, não tenho muita experiência da questão criminal, da questão de infância e juventude, que a gente sabe que é o que mais aparece, é o que mais acontece nos plantões. Mas o que eu quero aqui mostrar para vocês é com relação às medidas cíveis. O que será que é cabível, né? Até para você poder ter esse conhecimento e saber que se de repente pintar alguma dessas situações aí para você, que você vai sim poder entrar com alguns pedidos da área civil nos plantões. E aí eu trouxe toda a legislação e o que é aplicável nesses casos, tá, gente? Que é para auxiliar vocês, doutores e doutoras, nas possíveis situações que possam ocorrer aí durante esse recesso, tá? Vamos lá? Eu só quero começar me apresentando, porque sempre chega muita gente nova por aqui. Todos os dias chegam novos seguidores. Então eu gosto sempre de dar um panorama para você entender por que eu tô falando desse assunto. Eu sou Daphne Cunha. Eu sou servidora do tribunal desde 2010, tá? E há mais de 10 anos que eu atuo numa vara cível. E um dos meus principais trabalhos é exatamente fazer a conferência do recolhimento de custas, tá? Então eu sei que esse é um tema extremamente sensível, é um tema que gera muita dúvida e que infelizmente gera muitos erros. Mas o que eu quero mostrar hoje e o que eu quero mostrar sempre aqui no Help Juris para vocês, advogados, é que esses erros, eles geram muitas consequências para os processos
que podem ser evitadas, tá? E esses erros não são por sua culpa. Esses erros são porque, infelizmente, a informação é meio truncada e acaba levando mesmo à ocorrência desses erros. Mas eles podem ser sanados. É isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar a grande oportunidade que você tem em suas mãos de fazer diferente. De olhar para as custas não como um mero detalhe, como algo que, não, deixa, eu recolho qualquer valor e vou esperar o cartório me intimar. Não, eu quero te mostrar que quando você sabe sobre custas, você traz muitos benefícios para os seus processos, porque você vai ganhar muito tempo ao não ser intimado desnecessariamente, tá? Para complementações, para correções, você ganha em pelo menos 3 meses nos seus processos. Porque é mais ou menos isso que demoraria entre cada certificação, nova intimação, entrar de novo na fila do processamento, a sua ação. É mais ou menos isso que demora. Então pensa o quanto é poderoso você ter essa informação, você saber sobre isso, para você poder aí no seu dia a dia já começar a colocar isso em prática nas suas ações. E não é só isso. Saber sobre custas te dá a possibilidade de você ter muito mais segurança quando você vai passar essa informação para o seu cliente. E essa informação é extremamente importante, tá? Quando você consegue transmitir já no primeiro atendimento todas as informações de quanto esse processo vai custar, você sabe que aquele cliente, ele não tem condições de pedir em uma JG, ele não se encaixa num caso de hipossuficiência. Quando você sabe disso, você tem essa segurança para passar para ele, você já gera ali uma relação com muito mais credibilidade. E você não vai ser um portador de más notícias. Porque senão sempre você vai ficar entrando em contato com esse cliente para dizer para ele que ele tem que pagar um pouco mais. E às vezes não é só um pouco mais, às vezes é muito mais, né? Então, você já entendeu a importância de saber sobre custas. Vamos voltar para o nosso assunto? O nosso assunto do recesso? Vamos lá então. Então, como eu contei para vocês, o recesso, né, é aquele período que vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro, todos os anos, tá, gente? Esse período ele está definido lá no Código de Processo Civil, ele é válido para todo o judiciário, para o judiciário do país inteiro. E aqui no Tribunal do Estado do Rio, a gente tem algumas normas aplicáveis, tá? Que é o que eu quero hoje dar uma olhadinha com vocês, para dar dicas preciosas aí, caso você precise entrar com alguma medida civil no plantão. Vamos lá. Aqui no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, houve a publicação do ato normativo número 01 de 2023. Foi agora, dia 19 de dezembro, tá? Instituindo aí tudo que é cabível e tudo que tem que ser observado nesses plantões de recesso. E o que eu achei interessante, que eu já quero ler com vocês, é o artigo 1º e o artigo 2º, tá? Eu vou pegar aqui para nós lermos juntos. É o seguinte, o artigo 1º desse ato normativo diz assim, que o plantão judiciário, em primeiro grau de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das matérias elencadas no artigo 11 e seus parágrafos da Resolução CNJ número 326 de 2020. Ou seja, ele está dizendo aqui que só é cabível aquelas matérias, só vai existir o exame das matérias que estão elencadas lá nesse ato, nessa resolução do CNJ. E o artigo 2º diz o seguinte, que os requerimentos deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico, através do portal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer o quê, gente? Olha só. Isso significa que se você precisar entrar com alguma medida no plantão, você não vai entrar com esse pedido fisicamente. Você vai fazer esse pedido eletronicamente. Mas você não vai fazer essa distribuição pelo PJE,
tá? Não é pelo PJE o plantão. O plantão, ele vai correr por aquele sistema antigo. Você vai entrar lá pelo portal de serviços no site do Tribunal de Justiça, tá? Então, não esquece disso, porque senão, de repente, você vai ficar tentando aí distribuir pelo PJE e vai cair como uma ação comum, que só vai ser apreciada quando retornar o trabalho normal lá no dia 8 de janeiro. Então, fica muito atento a isso, tá? Tem que entrar, então, pelo sistema antigo, tá? Que é lá pelo site do Tribunal de Justiça, pelo portal de serviços. E aí eu quero ler com vocês esse artigo 11 da resolução do CNJ, só para dar uma passadinha com vocês sobre quais são as matérias cabíveis de exame no plantão. Vamos lá, eu tô com ele aberto aqui. O artigo 11 diz o seguinte: o plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, em que figurar como coator a autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista, medida liminar em dissídio coletivo de greve, comunicações de prisão em flagrante, apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória, em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando decretação de prisão preventiva ou temporária, pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência, medida cautelar de natureza civil ou criminal que não possa ser realizada no horário normal do expediente, ou de caso em que a demora possa resultar em risco de grave prejuízo ou difícil reparação. Esse é muito importante para o que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Porque a gente vai estar falando das medidas cíveis cabíveis no plantão. Então, vamos ler de novo, olha. Medida cautelar de natureza civil ou criminal, a gente está aqui com atenção na civil, que não possa ser realizada ou que a demora possa resultar em risco de grave prejuízo ou difícil reparação, tá? Então, fica atento, advogado, advogada, que se de repente você for procurado por um cliente e ele tá com alguma situação aí que não possa esperar até janeiro, porque isso pode trazer um risco muito grande, né? E que não possa ter reparação ou de difícil reparação, tá? É cabível você entrar com esse pedido no plantão, mesmo que não seja uma questão aí criminal, uma questão de infância e juventude, tá? Então, é muito importante que você saiba disso e que você, inclusive, mencione esse artigo 11 da resolução número 326 do CNJ, já em cima, no começo da sua petição, tá? Porque aí o juiz não tem como se esquivar de apreciar o seu pedido, tá? E de dizer que isso seria, então, já pro juiz natural, tá? Só pro fim do recesso. Então é importante você já mencionar isso. E não é só essa resolução do CNJ, não. Toda a matéria de plantão, ela tá prevista também lá, quer ver? No Código de Processo Civil. Artigo 214 e artigo 215. Eu vou ler com vocês esses dois artigos. Vamos lá. Artigo 214. Durante as férias forenses, né? Ou seja, é esse recesso, né, gente? Onde as houver e não se suspendem pela superveniência delas. 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. E o que seria que esses procedimentos de jurisdição voluntária? Daphne, me dá um exemplo, não tô conseguindo enquadrar. É o seguinte, suponhamos que você precise aí fazer a notificação, tá, de um devedor e que você descubra que esse devedor,
está tentando uma fraude aos credores. Ele está tentando aí fazer a venda de um imóvel, por exemplo. Você descobre isso agora em dezembro, no finalzinho de dezembro, que ele está agilizando para vender um imóvel para um terceiro de boa fé. Você pode pedir essa notificação, tá? Para que esse terceiro seja notificado, para que então ele tenha esse conhecimento e você evite aí essa fraude ao credor, tá? E isso não pode esperar, né? Apesar de ser jurisdição voluntária, a notificação é um caso de jurisdição voluntária, numa situação como essa, você não teria como esperar até o início de janeiro, porque aí a venda já estaria concretizada, enfim, ficaria muito mais complicado, te daria muito mais trabalho, né, quando retornasse em janeiro para você poder justificar tudo isso, provar tudo isso. Então, é para um caso como esse, tá, gente? Por isso que está previsto aqui no artigo 215 do CPC. O inciso 2 diz o seguinte: ação de alimentos e processos de nomeação ou remoção de tutor ou curador. Essas também são situações que não podem esperar, né? E os processos que a lei determinar. E nós estamos vendo aí o quê? Que a gente tem essa resolução, número 326 do CNJ, que traz ainda mais detalhado quais são todos os detalhes, todos os tipos de ação e de medidas cabíveis no recesso, tá? Nós temos ainda o seguinte: o artigo 214, gente, isso que eu li para vocês está no 215. O 214, ele fala que os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, também podem ser realizados durante o recesso. E esses atos são exatamente citação, intimação e penhora, tá? Só que na prática, o que a gente vê é o seguinte, que não tem como esses atos nos processos normais, eles não vão acontecer porque os oficiais de justiça que estão de plantão, eles estão exclusivamente cumprindo, né, todas as medidas que estão sendo deferidas durante o plantão. Então, na prática, ele não vai realizar citações, intimações dos processos que já estão em trâmite. Mas é importante que você saiba que esses atos são possíveis, tá, durante o recesso, porque se de repente um cliente seu for citado, notificado, intimado durante o recesso, isso não vai invalidar, não vai gerar nenhuma nulidade aí para o processo, tá? Se de repente isso acontecer. Então fica atento a isso. Além disso, o inciso 2, tá, do artigo 214, fala da tutela de urgência. Então, a tutela de urgência, seja tutela cautelar ou tutela antecedente, ela também é cabível no plantão. E essa é aí a situação que a gente mais vai ver quando a gente está falando de matéria civil, né? Principalmente situações que envolvam saúde, né, gente? Questões de internação, de medicamento urgente, que a pessoa não tenha como esperar, que possa causar um perigo de dano grave ou um risco, né, enorme para o andamento do processo ou para a saúde dessa pessoa, um risco de vida. Enfim, então tudo isso é cabível sim em plantão. E a dica, né, que você pode já observar, que isso é dica de ouro, é você já menciona esses artigos, né, o que está embasando o seu pedido, artigo 214 ou artigo 215 do CPC, ou ainda melhor, indica lá o artigo 11 da resolução número 326 do CNJ, porque você já começando sua petição com isso, o juiz já bate o olho e vê que aquela medida realmente é uma medida para o plantão, tá? E aí a gente entra na nossa questão que não quer calar. Daphne, eu preciso recolher custas em plantão? O meu pedido não vai ser analisado se eu não recolher as custas, se for um caso de alguém que não tenha hipossuficiência, que não tenha como eu pedir a gratuidade de justiça? Gente, a situação é a seguinte: no plantão vão ser observadas as medidas urgentes, correto? Só aquilo que realmente é urgente, que não pode esperar até janeiro. Então,
por esse critério da urgência, você não vai ser intimado a adiantar as custas, tá? Então você pode entrar com o seu pedido, que você não será intimado a adiantar as custas para que o seu pedido seja analisado pelo juiz de plantão. Mas aí é que entra a sua perspicácia. E aí que entra a dica que o Help Juris tem para você. Se você está fazendo um pedido, tá? Suponhamos que você já tem um processo em andamento, tá? Vou te dar um exemplo aqui para você entender bem o que eu tô falando. Suponhamos que você tem um processo em andamento, e isso aconteceu essa semana, tá? Eu consegui dar essa dica ao vivo e a cores no balcão para um advogado. Ele pediu o sequestro de um valor referente a medicamento, um medicamento caríssimo, importantíssimo, que a pessoa não pode ficar sem, sob risco de vida, risco de morte, né? Então, ele entrou, pediu o sequestro, só que ele pediu o sequestro no último dia, que foi no dia 19. E o sequestro, gente, via Sisbajude, ele leva alguns dias para ser efetivado, né? O juiz manda lá a ordem pelo Sisbajude, normalmente leva pelo menos 48 horas, às vezes um pouco mais, para que essa ordem tenha resposta, para verificar se tinha fundos aquela conta, e aí sim, se ele encontra valores, é que vai poder ser feita a transferência para uma conta judicial, para então esse valor poder ser levantado pela parte, tá? Então tudo isso leva algum tempo, tá? Leva alguns dias. Então o que eu falei para esse advogado? O que eu orientei? Falei assim, doutor, o senhor vai precisar então fazer esse requerimento agora no plantão, tá? Para poder levantar esse valor que já foi penhorado. E aí ele me disse assim, Daphne, e como é que eu faço? Eu vou peticionar no processo e o juiz vai apreciar? Não, não é assim que funciona. Por quê? O processo que está em trâmite não vai ser aberto pelo juiz de plantão. Ele não vai ter acesso. Pode ser que quando você entre com esse pedido, você entre em uma comarca que nem é a comarca, nem é a vara onde está tramitando esse seu processo, que está com essa questão urgente. Então, se você passar por uma situação como essa, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que entrar como se fosse um novo processo, um novo processinho de plantão, que você já está sabendo que eu te contei aqui agora, que não é pelo PJE, você vai distribuir pelo sistema antigo, lá pelo portal de serviços do TJ, tá? E aí você marca como petição cível, você distribui como petição cível. Você já menciona no início da sua petição que você está fazendo esse requerimento com base aqui no artigo 214 do CPC e com base também lá na resolução número 326 do CNJ, tá? E aí o juiz vai apreciar e vai determinar esse levantamento para você. E aí, nesse caso, gente, desse processo especificamente, a parte não tem gratuidade de justiça. Só que aí, qual é a dica que eu te dou? Adiante essas custas. Mesmo que você não vá ser intimado para esse pagamento no plantão, porque não vai, não tem porquê você não adiantar. Principalmente se for antes de 1º de janeiro. Por quê? Dia 1º de janeiro estará vigente as novas custas do tribunal. Ou seja, vai estar mais caro. Então, por que não você aproveitar, se adiantar, tá? Faz esse recolhimento com as custas ainda agora de 2023 e isso já vai agilizar o seu processo. Quando essa petição for ser protocolada e que ela for lá para o processo mesmo de origem, ela vai ser redistribuída, né, para o juiz natural, isso vai ser juntado depois nos autos principais, aí já está tudo recolhido, está tudo ok. E aí você não vai precisar fazer mais nada e não vai estar aí gerando um atraso desnecessário para os seus processos. Então a minha dica é essa, você podendo, adiante essas custas. Se você de repente pegou o caso agora, tem que fazer agora, não dá tempo, Daphne, então esquece. Entra com a medida de urgência, tá? Esquece essas custas agora, que o importante vai ser analisar a medida, tá? O juiz não vai te intimar para antecipar isso, porque é urgência. Mas, quando o recesso voltar, né, quando voltarmos do recesso, quando voltar à atividade normal, vai lá e já recolhe essas custas. Não espera ser intimado, não, tá?
tá? Aí você regulariza isso, porque esse pedido vai gerar custas com certeza. Não é o fato dele ser urgente que não vai ter custas a serem recolhidas, tá bom? Então, combinado? A dica é essa. A dica é você, então, se não puder recolher antecipadamente, assim que voltar do recesso, você já recolhe e já comprova esse recolhimento na sua ação, porque aí você não vai atrasar o seu processo, tá bom? E aí, gente, eu quero só falar para vocês que, vamos recapitular, em matéria civil, o que vai ser cabível, então? Vai ser cabível aquelas situações urgentes. Vamos ler lá no artigo, que é o seguinte. A medida cautelar, e entra em a questão das tutelas, tutela de urgência em matéria civil, que não possa ser realizada no horário normal do expediente, que é o caso, né, gente, porque já estamos no recesso forense, e no caso de que a demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Existe risco de grave prejuízo ou difícil reparação, a sua medida vai ser cabível em plantão, tá? Quer ver um outro exemplo? Suponhamos que você seja procurado aí por um cliente que teve o salário penhorado. Suponhamos que essa penhora aconteceu no dia 19, tá? E aí agora ele viu. Não falei para vocês que leva alguns dias o cisbajude? Leva alguns dias. O juiz deu lá a determinação num processo em que essa pessoa é ré, né? Ou é a devedora, independente dela ser ré ou não. Ela é a devedora no processo. E aí o juiz deu essa determinação lá no dia 19. E aí 2, 3 dias depois é que ela fica sabendo disso. E ela te procura e fala, doutor, pelo amor de Deus, é o meu salário. Nesse caso, gente, você vai se enquadrar exatamente nessa situação, né? Pode gerar um grave dano de difícil reparação. Não dá para esperar. A pessoa não tem como ficar sem salário, né? Na véspera de Natal. Enfim, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai ficar sem pagar as contas, sem salário, até o início de janeiro? Então, essa é uma situação cabível no plantão. É uma questão civil cabível no plantão. Então, só aqui comigo você viu três exemplos, 3 possibilidades, né? No caso aí que eu te contei, aquela notificação de alguém de boa fé que esteja comprando um imóvel de alguém que está devendo, ou seja, uma possível fraude a credores. Você tem essa situação que é a mais comum, que é a situação de saúde, né? Em que a pessoa esteja com risco de um dano grave à saúde ou risco até de morte. E aí ela precisa daquela medida, uma medida de internação ou de medicamento ou de cirurgia. Isso também é uma medida civil cabível no plantão, precisa do plantão. E principalmente também essas questões relacionadas a valores, né? A gente não pode esquecer disso. Se você tem aí algum cliente que tenha um valor penhorado, que seja conta salário ou qualquer valor que seja impenhorável, que vá trazer um risco, né, de dano irreversível para essa pessoa até janeiro, não dá para esperar. Então você vai entrar com isso no plantão. E, principalmente, não se esqueça, necessidade de adiantar as custas não tem, porque sua medida vai ser apreciada mesmo assim. Mas se você puder, adiante-se, tá? Nós estamos esperando agora a publicação da nova tabela de custas, tá, gente? Essa nova tabela, normalmente, ela sai nos últimos dias de dezembro. A gente já tá aguardando, né? Normalmente lá pro dia 28, a partir de 28 por aí, 29, 30, sai a nova tabela de custas. E aí, com certeza, a gente vai ter uma live aqui especial explicando para vocês o que mudou, o que foi atualizado, tá? Para vocês já ficarem sabendo, porque a partir de 1º de janeiro já tá valendo as novas custas, tá? Então, se você tem aí ações a distribuir, já estão prontas, eu sei que tem muitos advogados que trabalham em plantão, que trabalham no recesso, mesmo para as ações comuns. E, gente, não tá travada a distribuição não, tá? Você pode distribuir ações normais, ações que só vão ser apreciadas lá no final do recesso. Essa distribuição não está travada, você pode distribuir normalmente. E eu já contei aqui para vocês, vou contar de novo como é que funciona. Porque essa dica é muito importante. Pega essa dica.
Se você entrar com uma inicial ou com uma petição intercorrente, tá, no seu processo, ainda em 2023, você recolher essas custas, pagar a grade, informar a grade, isso é muito importante, você precisa informar a grade e vincular essa grade na petição, você garante o valor de 2023, tá? Então, pensa bem, dependendo aí do valor da ação que você vai distribuir, vale a pena você distribuir até o dia 31 de dezembro, tá bom? Porque você garante o recolhimento das custas de 2023, mas você só garante se você pagar essa grade, informar essa grade na petição e vincular, tá? Não basta você recolher. Isso acontece, gente, com muita frequência, vocês não têm ideia. O advogado entra com a ação e recolhe a grade, só que ele não menciona essa grade lá na petição dele, na petição inicial. Ele esquece de fazer isso. Aí quando o cartório vai fazer a intimação para ele recolher, intima com os valores de 2024. Ele fala, não, eu tinha pago, olha aqui, olha a data do pagamento da minha grade, eu paguei ainda em 2023. Infelizmente já era, tá? Você vai ser intimado para complementar os valores de acordo com a tabela de 2024. Porque o que importa é você peticionar com o número dessa grade que foi paga, tá? Isso é muito importante. Só é válido, você só garante o valor de 2023 se você fizer isso, tá bom? Então, gente, caso vocês tenham dúvidas, pode me mandar, dentro do possível eu vou tentar responder vocês, tentar ajudar vocês com possíveis dúvidas, né, relativas aí a custas, tá? E a gente se vê na semana que vem, tá? Semana que vem a gente tá preparando conteúdos especiais de fim de ano. Eu tô preparando alguns temas pra gente conversar que não tem necessariamente vinculação com as custas, mas que tem tudo a ver com o seu trabalho. Pra gente pensar em o que nós podemos fazer para sermos ainda melhores em 2024, para a gente alcançar resultados ainda melhores em 2024. Então eu espero vocês, né, para vocês estarem comigo filosofando aqui sobre tudo isso, para a gente conversar sobre todos esses assuntos. Eu fico muito feliz sempre que vocês estão por aqui comigo, tá? E estou aí disponível para eventuais dúvidas. Então, uma ótima semana a todos e até mais. Tchau, tchau!